Coisas que te impedem de melhorar da dor crônica e ninguém te falou isso. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai te contar os 8 fatores que atrapalham o tratamento da dor e que muitas vezes são negligenciados por pacientes e por profissionais. Sejam eles médicos, fisioterapeutas, educadores físicos ou quaisquer profissionais da saúde. Vamos para o primeiro fator. Doutor, quanto custa 10 sessões de fisioterapia para o joelho? Bom, o primeiro fator é quando o paciente segue a sugestão de um profissional que não é daquela área para buscar um tratamento. Então, exemplo, você está com dor no joelho, você foi no ortopedista especialista em cirurgia de joelho e ele falou, tá aqui sua guia de 10 sessões, vá fazer fisioterapia. Aí você entra em contato com um consultório de fisioterapia querendo saber quanto custa 10 sessões. Só que no consultório de uma fisioterapia que é especializada, ele não vai te dar esse valor, porque ele não sabe se o seu problema é para fazer fisioterapia para o joelho. Na maioria esmagadora dos casos, os pacientes com dores no joelho têm problemas no tornozelo, no quadril, na coluna lombar e os problemas nessas articulações que estão causando a dor no joelho. Por isso, quando você vier fazer a fisioterapia, a gente não vai fazer a fisioterapia para o seu joelho. A gente vai fazer a fisioterapia para a região que está em disfunção e está causando a dor do seu joelho, entendeu? Vou te explicar com riqueza de detalhes. Você está vendo essa coluna vertebral aqui na minha parede? Aqui é a coluna lombar. Na sua coluna lombar tem essas ramificações nervosas em amarelo aqui. Para cada lado sai um nervo. E esse nervo se bifurca em duas regiões, em dois tipos. Um nervo sensitivo e um nervo motor. O nervo sensitivo vai fazer a inervação da pele do seu joelho. O nervo motor vai fazer a inervação motora de movimento do seu joelho. Por isso, da sua coluna lombar, sai o nervo femoral que vai para frente da coxa, sai o nervo ciático, que vai por trás da coxa, sai o nervo cutâneo lateral, que vai por fora da coxa, e sai o nervo obturatório, que vai por dentro da coxa. Esses nervos comandam a função muscular da sua coxa. O quadríceps, o tensor da fáscia lata, né? o adutor magno, né? O posterior de coxa, o sartório, que são musculaturas que protegem o seu joelho. Quando o seu ortopedista prescreveu 10 sessões de fisioterapia para o joelho, ele não faz a mínima ideia se a disfunção que está causando dor no joelho está no seu joelho. Por isso, sem uma avaliação fisioterapêutica, nós não temos como informar se a fisioterapia que será prestada a você é de fato as 10 sessões de fisioterapia de joelho que ele pediu para o seu plano de saúde. É apenas uma burocracia. Então, a primeira dica é não siga a orientação do seu médico para o tratamento fisioterapêutico. Porque nós não orientamos qual o remédio que ele prescreve para você, nem qual tipo de cirurgia que ele vai prescrever para você. Quem tem que recomendar se a fisioterapia é para o seu joelho, é para a sua coluna, é para o seu quadril, é para o membro inferior inteiro, é o fisioterapeuta depois da própria avaliação dele. Beleza? Quando você segue a orientação do médico para um tratamento fisioterapêutico, você acaba buscando clínicas que não têm autonomia, que vão te vender quantidade de procedimentos. Você vai fazer 10 de fisioterapia ortopédica, vai fazer 10 de RPG, vai fazer 2 meses de pilates e no fim das contas você não vai melhorar, porque o tratamento foi baseado na avaliação do médico e quem determina o tratamento da fisioterapia é o fisioterapeuta. Qual que é o segundo fator que impede a melhora da dor crônica? Veja bem, informações contraditórias entre ortopedista e fisioterapeuta. Caio, como assim? Quantas pessoas eu já atendi aqui nesse consultório ou por teleconsulta que receberam a orientação de um ortopedista e a orientação do ortopedista era completamente contrária ao tratamento que a gente tinha que te prescrever?
Pô, Caio, me explica isso melhor. Exemplo, você tem uma dor lombar e você faz musculação e corrida. É a sua rotina. Você faz 3 vezes na semana musculação e você faz 2 vezes na semana corrida. Você tá lá dividindo o tempo entre seu filho, sua esposa, seu trabalho, sua atividade física, seu lazer, sua família. E aí, quando você vai no ortopedista, o ortopedista te diz assim: olha, você não pode mais fazer musculação, você não pode mais correr por causa do impacto. Você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. A gente tem que fazer uma infiltração para desinflamar a sua coluna, para só então você voltar a fazer a musculação. E aí você faz a infiltração, você toma o remédio, você toma anti-inflamatório, analgésico, opioide, antidepressivo, gabapentinoide. Você melhora enquanto usa o remédio, enquanto faz a infiltração e enquanto está fora da musculação e da corrida. Quando você termina os remédios que o ortopedista te diz assim, ó, pode voltar a fazer, sem sequer te testar, você volta a fazer a musculação, você volta a fazer a sua prática de corrida e o que é que acontece? Sua dor volta. Você está lá novamente com a mesma queixa, como se não tivesse feito o tratamento com o ortopedista e com as medicações. Tudo isso, pessoal, porque você não passou pelo processo de dessensibilização sistemática. E o que é esse processo? Nada mais é do que a exposição gradual das atividades que você precisava fazer para voltar a fazer musculação. Então, eu fiz uma piada até hoje aqui no Instagram, fiz um post dizendo assim: quantas vezes você foi para consultas médicas e os médicos te proibiram disso, te proibiram daquilo, e você seguiu a recomendação deles e não melhorou? Agora, quantas vezes você decidiu, vou fazer mesmo porque eu tô maluco de ansiedade e não vou ficar sem treinar não por causa dessa dor, eu vou fazer com dor mesmo, e no fim das contas você se recuperou? Quantas vezes isso aconteceu? Então, a piada interna é que geralmente quando o paciente senta aqui na minha frente e fala assim, ó, o médico disse que não era para eu fazer isso, que não era para eu fazer aquilo, são justamente as coisas que o médico disse que não é para você fazer, que eu dou liberação para que você faça de forma gradual, e é isso que te recupera, ao contrário da proibição, da condenação. Não dá para ser proibitivo com um paciente que não é sedentário. Não dá para ser proibitivo com um paciente que até é sedentário, mas quer fazer uma atividade física. Porque o impacto de não estar fazendo atividade física, de estar sendo proibido de fazer, é muito pior do que o impacto de manter o paciente na atividade física enquanto ele faz o tratamento. Tá? Existem vários fatores biopsicossociais que atrapalham a recuperação do paciente que está inativo. Então, é, é, é claro que não são todos os ortopedistas que agem dessa forma, mas muitos agem dessa maneira e eu tenho recebido cada vez mais pacientes com essa queixa. Pô, fui no médico, ele me proibiu de fazer tudo. Pô, pois bem, é justamente o que ele te proibiu de fazer que eu vou recomendar que você faça para você se recuperar. Claro que não é ipsilítere, né? A gente faz uma série de coisas na consulta, no tratamento, para que você continue fazendo atividade, tá bom? Então, essas informações extremamente contraditórias fazem com que você não se recupere na velocidade que você deveria, tá bom? Então, qual que é o fator número 3? É a ideia de que o fortalecimento melhora a dor crônica. Caio, eu já faço academia há tanto tempo e não ganho essa tal dessa força para combater essa tal dessa fraqueza que está causando a minha dor. Caio, eu não aguento mais fazer essa musculação porque o médico mandou, porque mandou contratar personal e eu continuo adaptando o treino todo para não ter dor. E quando eu vou fazer o que eu quero mesmo, carregar meu filho no colo, dançar valsa com minha filha, carregar meu neto no colo, pegar um peso, ajudar na construção lá da laje da minha casa, quando eu vou fazer a atividade física que eu quero fazer, eu volto a ter dor da mesma maneira. Então, essa ideia que fortalecimento é tratamento para dor crônica é extremamente desatualizada e falaciosa. Porque pensa o seguinte, você conhece o Chris Ban, o Tiban? Bota aí, Sebum no Instagram. Você conhece o Ramon Dino? Você conhece algum fisiculturista? Eles são fortes, não é mesmo? Por que que você acha que eles têm dor na coluna, que eles têm dor no joelho?
já que eles são fortes, eles não deveriam ter, não é mesmo? Só que não é verdade. Eles têm crises de coluna, eles têm dor no joelho, eles têm dores nos ombros, provando para você que não é a fraqueza muscular que causa dor. Pelo contrário, pessoal, quando você fica fazendo fortalecimento em paciente que tem dor na coluna há mais de 3 meses, o que que acontece? Eu aumento a atividade elétrica da musculatura que já está tensa por causa do medo, por causa da evitação, por causa do comportamento de vigilância, de proteção que esse paciente tem. Então, esse paciente está com medo de abaixar, está com medo de pegar peso, está com medo de girar o tronco, faz os movimentos de forma extremamente cautelosa. E tudo isso aumenta a atividade muscular, que está tensa porque ele está com reflexo de proteção. Aí você vai lá e taca fortalecimento nesse paciente, ou seja, eu vou aumentar ainda mais a atividade elétrica da musculatura. Pelo contrário, eu tenho que desassociar esse excesso de ativação muscular, diminuir a tensão muscular, relaxar a musculatura e não fortalecer. Tá fazendo sentido? Então vamos para o fator número 4, que é o fator que também atrapalha você de se recuperar de uma dor crônica, de uma crise de coluna, por exemplo. Qual que é o fator número 4? O fator número 4 é a ideia de que postura ruim causa dor. Eu não sei se você percebeu, mas eu tô aqui completamente troncho, completamente despencado. Minha coluna, ó, tá extremamente curvada, tá vendo? Minha cabeça tá projetada lá na frente. E eu tô confortável, eu tô sem dor. Essa postura não é causadora de dor. Agora, se eu me mantiver nessa postura por mais de 40 minutos, por mais de 1 hora, sem mudar a posição, sem levantar da cadeira, aí sim eu estou colaborando para ter dor, tá? Mas não porque há uma postura certa e uma postura errada. Pelo contrário, tem pessoas que acreditam que essa postura aqui é a correta, né? Elegante, totalmente ereto. Só que isso vai fadigar a musculatura do ilho costal do seu tronco, do ilho costal do pescoço, vai fadigar a musculatura do quadrado lombar, vai fadigar a musculatura abdominal e você vai começar a ter bandas tensas, pontos gatilhos, que podem ser latentes ou satélites. Eles podem causar dor miofacial só porque você está tentando ficar parecendo um robozinho fazendo RPG e terapias posturais. Consertar a postura não melhora a dor, pelo contrário, essa postura que é esteticamente agradável, elegante, como se você estivesse numa reunião de trabalho, fechando um grande negócio, ou tentando imprimir uma linguagem corporal adequada para determinado ambiente ou circunstância, essa postura aqui vai fazer com que você tenha mais dor ao longo do tempo, vai fazer com que você tenha outros comportamentos que são disfuncionais. Então, o grande segredo da postura é: a melhor postura é sempre a próxima. Não dá para ficar com a posição mantida o tempo todo, nem relaxado, nem super elegante. Você precisa alternar essa postura momentaneamente. Então vai a dica crucial que eu dou para todos os meus pacientes. Pegar o celular e colocar despertador. Você vai colocar um despertador no celular a cada hora para levantar por 2 a 3 minutos. Ah, Caio, mas no trabalho não tem como. Tem como sim. Você vai no banheiro, você vai beber uma água, você vai fazer alguma coisa que ajude você a sair da posição mantida prolongada. Beleza? Então, esse é o segredo de quem melhora a dor e o segredo de quem não melhora a dor. Qual que é o fator número 5, pessoal? O fator número 5 é quando você chama um problema pelo nome errado. Então imagine o seguinte: você tá com dor no ombro, você tá com dor no joelho, você tá com dor no quadril e vai fazer uma ultrassonografia. Você vai fazer uma ressonância magnética. E aí o ortopedista fala o seguinte: olha, você está com a tendinopatia. Você está com você está com a tendinite. Então, tendinite, pessoal, vai fazer o seguinte: vai fazer você acreditar que está inflamado. Só que o nome do problema não é mais tendinite há anos, há quase 2 décadas. O nome do problema é tendinopatia, ou seja, doença do tendão, que não necessariamente está relacionada à inflamação. Ah, Caio, mas qual o problema de chamar de tendinite? O problema é que o paciente, acreditando que está inflamado, vai fazer repouso. E o tratamento de uma tendinopatia é com carga progressiva. Se ele entende que está inflamado, ele não vai jogar carga progressiva para melhorar. E ele vai cronificar o problema.
Você encontrou uma bursite no ombro, uma bursite no quadril, né? Você tá com sacroileite no sacro, no glúten e tá com dor lombar por causa disso. Acreditar que o problema é inflamação aumenta a frequência do repouso, aumenta a inatividade, aumenta o descondicionamento físico, aumenta a fraqueza muscular, reduz o metabolismo, aumenta o peso do paciente. O paciente engorda ao longo do tempo por estar inativo. E tudo isso vai fazer com que o paciente piore. Então, cuidado com os rótulos diagnósticos que profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas te dão. Porque se você acreditar piamente nesse rótulo, você não se movimenta e acaba sem se recuperar. Beleza? Qual que é o fator número 6? Condenar exercícios como a musculação, a corrida e o crossfit com o pressuposto de que o impacto faria mal para suas articulações, acelerando a degeneração do joelho, acelerando a degeneração do quadril, acelerando o desgaste da cartilagem articular e o desgaste da coluna vertebral. Quando você condena, quando você que é profissional de saúde, quando você que é paciente, escuta uma proibição, uma condenação de exercícios como musculação, corrida e crossfit, você gosta de fazer essas atividades, você entra no ciclo vicioso que o sistema quer que você entre para lucrar em cima da sua doença. Porque justamente a musculação, a corrida, o crossfit, a atividade física que você quiser. Se você quiser dançar zumba, meu amigo, fazer hidroterapia, fazer bicicleta debaixo da água, que eu acho que é deep bike, não sei como é que chama o nome, você pode fazer e essa atividade física é ferramenta para o seu processo de recuperação. Se ela é ferramenta para o seu processo de recuperação, ela está aliada ao nosso tratamento e não condenada, tá bom, pessoal? A corrida, por exemplo, o impacto da corrida, a caminhada rápida e a corrida lenta, vai fazer com que o disco da sua coluna fique mais forte, tenha mais fibrocartilagem no disco, o disco seja mais saudável, seja mais hidratado. Tem várias pesquisas científicas que já mostram isso, inclusive uma pesquisa publicada na Scientific Reports, que está aqui na minha tela agora. Essa pesquisa ela mostra o seguinte, deixa eu até virar para vocês não acharem que é história para boi dormir, tá? Olha lá, ó, a pesquisa é essa daqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Ó, é essa aqui a pesquisa. A corrida fortalece o disco intervertebral. Então, eu mostrei para vocês aqui porque muito seguidor, eles ainda acham que quando eu falo essas coisas aqui na rede social, eu estou tirando da minha cabeça, das vozes da minha cabeça. Não, isso aqui é uma aba de todos os artigos que eu venho estudando ao longo do tempo para produzir conteúdo para vocês baseado em ciência, pessoal, tá? Então, o impacto da corrida, da musculação, ela fortalece o disco, ela previne doenças, apesar de você ter dor durante a execução. Se a dor durante a execução incapacitar você de fazer atividade física, você precisa de um tratamento fisioterapêutico especializado em dor da área musculoesquelética. Então, durante o tratamento, a gente vai fazer com que você tenha condições de fazer exercício físico, reduzindo a intensidade da dor ou até tendo dor durante a execução, mas tendo o discernimento de que você não piora depois de executar. E aí, quando você tem esse discernimento, você entra num processo cognitivo que é lindo, que a gente chama de desfusão cognitiva. É quando você desassocia aquela ideia macabra de que o movimento estaria gerando machucado em você. Na verdade, está doendo durante o movimento porque você já tinha um problema e não porque você está se movimentando. E se você não se movimentasse, você não teria descoberto o problema para que ele seja, para que ele se torne tratável. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, curte, comenta e compartilha essa live para que mais pessoas que sofrem com dor e não estão melhorando conheçam os 8 fatores que impedem a recuperação da dor crônica, tá? Assina o canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias sobre dor para ajudar pessoas a controlarem a dor com o mínimo de remédios e cirurgias e para ajudar profissionais da fisioterapia a tratarem a dor dos seus pacientes de forma eficiente e pautada em ciência, tá bom?
deixa um comentário ou uma pergunta aí que a gente para responder em vídeo na caixinha de pergunta dos stories, tá? Sempre no dia seguinte a gente para responder a caixinha. Então vamos lá. Você já entendeu esses 6 fatores e agora você vai entender o fator número 7. Qual que é o fator número 7? É acreditar que médico sabe mais que todo mundo e por isso seguir o tratamento que ele sugeriu. Quando você acredita que o médico sabe mais que o enfermeiro, que o médico sabe mais que o nutricionista, que o médico sabe mais que o psicólogo, que o médico sabe mais que o fisioterapeuta, você está fazendo um fenômeno de transferência de autoridade. E eu vou fazer uma analogia só para você entender por que isso é extremamente errado, tá? Imagina o seguinte, você vai fazer uma cirurgia no olho, só que você tem duas opções. Um oftalmologista com acesso a um hospital que faz cirurgia robótica de precisão e minimamente invasiva, e você tem um açougueiro do açougue do seu bairro. Com qual dos dois você vai fazer a cirurgia no olho? A cirurgia do pterígio, a cirurgia da catarata, a cirurgia do glaucoma. É claro que você vai escolher o cirurgião oftalmológico com acesso ao hospital com cirurgia robótica minimamente invasiva, não é mesmo? Por que essa analogia é importante para você entender que o médico não sabe mais do que o físio, do que o nutri, do que o psicólogo ou do que o educador físico? Porque ao fazer uma cirurgia com açougueiro, você está assumindo que só porque o açougueiro sabe cortar, ele tem o manejo para operar seu olho. Entende? Então, quando o médico diz para você, vá fazer RPG, vá fazer pilates, vá fazer musculação, vá fazer osteopatia, o médico não sabe nada daquilo, ele não estudou nada, ele tem discernimento sobre o que a medicina pode te ajudar, mas ele não tem discernimento sobre o que a fisioterapia pode te ajudar. Então entenda o seguinte, você não fez fisioterapia e não funcionou, sabe por quê? Porque você não diz, eu fiz medicina e não funcionou. Você nunca fala isso, porque a medicina é uma profissão e a medicina tem vários tratamentos diferentes. O que na medicina você fez que não deu certo? Não deu certo porque a técnica médica é inadequada para o seu tratamento ou porque o profissional não tem habilidade clínica o suficiente para aplicar aquela técnica. São vários vieses e vários confundidores. Por isso você também não fez fisioterapia. Você foi a um profissional fisioterapeuta e o profissional utilizou para você a metodologia do sistema Mackenzie de tratamento de coluna. Ele utilizou a metodologia do sistema de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Ele utilizou, dentro da osteopatia, a terapia manual de alta velocidade e baixa amplitude na sua lombar, no seu pescoço. Entende? Então, se você já fez tratamentos com fisioterapeuta e não funcionaram, é porque ou o tratamento foi inadequado para a sua condição, ou porque o profissional não tinha expertise o suficiente para aplicar aquela técnica da fisioterapia em você. E aí a recomendação é o que você faz com o médico também. Quando você não gosta de um médico, ou quando o tratamento de um médico ou a opinião de um médico não te agrada, você troca de médico e vai ouvir uma segunda opinião. Então eu peço para você com essa dica que quando você perceber que a fisioterapia que você está fazendo não está funcionando, você precisa trocar de fisioterapeuta. Você precisa buscar um profissional mais experiente. Você precisa pagar o preço de um profissional especializado. Ao invés de ficar usando interminavelmente 30, 60, 90 sessões através do seu plano de saúde, só perdendo tempo, perdendo vida e cronificando um problema que já deveria ser tratado. Faz sentido? Então vamos lá. Pensa no seguinte. Fator número 8. Não se importar com a alimentação durante o tratamento da dor. Gente, vamos aprender uma coisa? Quando você estiver tratando dor com a fisioterapia especializada, a principal ferramenta de tratamento da dor é o exercício físico. Só que esse exercício físico tem diversos objetivos além de ganhar força, de ganhar resistência, de ganhar capacidade cardiorrespiratória, de aumentar o VO2, de hipertrofiar você, ficar mais musculoso, de emagrecer você, perder gordura, perder peso. Existem objetivos de exercícios terapêuticos, por exemplo, que destravam uma articulação que está travada, que fazem com que nervos que estão com síndrome de encarceramento aprisionados deslizem melhor sobre as interfaces mecânicas que são músculos, ligamentos, cartilagens, articulações.
Os nervos, eles precisam deslizar nos outros tecidos não neurais e quando eles não deslizam, eles estão encarcerados. Então existem exercícios terapêuticos que diminuem o encarceramento neural, só para você ter uma ideia. Existem exercícios terapêuticos que diminuem a reatividade do seu sistema nervoso central, rebaixando o seu sistema nervoso central, aumentando o tônus vagal de um nervo grande do sistema nervoso autônomo, que é o nervo vago. E quando a gente reduz o tônus vagal, o paciente relaxa mais, melhora a digestão, dorme de forma mais profunda, alcança o sono REM, ativa a cascata do sistema imunológico para combater, por exemplo, hérnia de disco, inflamações em tendões e bursas e por aí vai. Né? Existem exercícios terapêuticos que têm o objetivo de aumentar o condicionamento metabólico através de estresses que são tensionais para determinada fibra muscular ou estresses que são mecânicos. E a depender do tipo de estresse que o exercício proporciona, você vai ter um efeito dopaminérgico no sistema nervoso que vai fazer com que a torneira dos analgésicos naturais sejam liberadas em estruturas do seu sistema nervoso central. Substância cinzenta periaquedutal, bulbo rostroventral medial, diminuir a reatividade da amígdala, que faz com que você detecte ameaça por qualquer movimento. Certa vez eu atendi uma médica anestesiologista que ela tratou a primeira crise com um sistema de avaliação e tratamento mecânico e aprendeu que um movimento de dobrar a coluna para trás era bom para ela e ela de fato melhorou. Quando a segunda crise veio, ela tinha aprendido no tratamento anterior que ela não poderia dobrar a coluna, porque se ela dobrasse a coluna, ela ia beliscar o nervo, ia beliscar a hérnia ia aumentar, ia comprimir o nervo e ela poderia perder os movimentos da perna. E isso aterrorizou ela. Quando ela chegou para mim no segundo tratamento e eu percebi que ela só ia destravar a articulação dobrando e falei para ela dobrar, ela começou a tremer as mãos, começou a ter sudorese, começou a ter catastrofização, começou a ficar super vigilante. Porque o medo ativou a reatividade da amígdala. A amígdala precisa desativar. E a amígdala só desativa com informação de encorajamento que faça sentido e que anule ou reduza a experiência de dor. Para isso, o fisioterapeuta, que é experiente, ele precisa estar lado a lado com o paciente, ou presencialmente ou por teleconsulta, utilizando comunicações adequadas, comandos verbais adequados, para dessensibilizar a reatividade da amígdala. Olha em que ponto a ciência avançou. Hoje, a nossa comunicação é capaz de agir no sistema nervoso central do paciente como se o paciente estivesse tomando um antidepressivo, um gabapentinoide, um ansiolítico. Só pelo poder das palavras, a gente desencadeia uma série de eventos neurofisiológicos, de cascatas neuronais que agem na amígdala e diminuem a reatividade do sistema nervoso, fazendo com que aquele movimento que o paciente está fazendo com dor comece a ter a experiência de dor anulada. E aí quando você para perguntar o que é que o paciente fez, o que é que o paciente acha que fez de diferente naquele movimento, o paciente simplesmente fala, acho que dessa vez eu fiz certo. Só que aí você está filmando o paciente fazer e mostrando para ele. Quando você mostra para ele, o que é que o paciente fala? Caramba, o movimento não mudou nada. Por que as primeiras repetições doeram e as últimas pararam de doer? Porque o movimento é paradoxo. Porque tinha um fisioterapeuta extremamente experiente ao seu lado, te dando a comunicação que é adequada para o seu problema. E por isso o seu cérebro dessensibilizou. E ao dessensibilizar, você sentiu a melhora da dor, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que existem certos tipos de alimentos que fazem com que você altere a permeabilidade da membrana do intestino, com que você modifique a interação do hipotálamo, da glândula pituitária, da adrenal, do eixo HPA, da ligação intestino-cérebro, da liberação de dopamina e serotonina e de analgésicos naturais. Tudo porque você está colocando alimentos ricos em açúcar adicionado. Ah, mas eu não como açúcar. Mas você come carboidrato além da conta.
E o que é que acontece com quem come carboidrato além da conta? Com quem não tem o intestino no ritmo, com quem não tem a digestão adequada? O que é que acontece? Vou ler aqui para você, ó. Eu quero que você busque aí no Google agora. Glicação não enzimática. Anota o que eu vou falar para você. A glicação não enzimática é um processo químico espontâneo, cumulativo, onde açúcares redutores como a glicose se ligam a proteínas, a gorduras e a ácidos nucleicos sem ação de enzimas. E o que é que acontece? Esta reação, intensificada por altos níveis de glicose no sangue, como por exemplo um paciente que é diabético, forma os produtos finais de glicação avançada, o que são chamados EIGES. Tá entendendo até aí? Esses EIGES, os produtos finais de glicação avançada, danificam tecidos, causam envelhecimento precoce celular da pele e estão associadas a doenças vasculares, renais e neurodegenerativas. A glicação não enzimática simplesmente altera a estrutura de proteínas do tendão, do músculo, do colágeno e da elastina, que são tecidos, substâncias de sustentação de todos os nossos tecidos neurais e não neurais. Então, o que você come, além de alterar a permeabilidade da sua membrana, fazendo com que o lixo tóxico do organismo que precisaria ser excretado não seja excretado como deveria, o que você come interfere na estrutura do seu tendão, da sua cartilagem, da sua articulação, do seu músculo. E eles contraem de forma diferente. E eles se mexem de forma diferente. Então, é um erro crucial eu não cuidar da alimentação quando estou no tratamento da dor. É um erro crucial eu não comer proteínas nas refeições principais. Existem 4 grandes tipos de proteína, né? 4 grandes tipos não. Vou falar aqui de 4 principais proteínas: ovos, frango, carne, peixe. Claro que tem várias outras, né? Fontes de proteína, mas vamos falar das 4 principais e mais acessíveis. Você precisa de, no mínimo, recomendação de Organização Mundial de Saúde, de documento nutricional dos Estados Unidos, que mudou a pirâmide nutricional recentemente. Você precisa, no mínimo, de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Você já parou para calcular isso? Vamos supor que você é uma mulher de 70 quilos. Se você é uma mulher de 70 quilos, a margem inferior de proteína é de simplesmente 70 vezes 1,2, 84 gramas de proteína. Quando você come 100 gramas de frango, você está comendo apenas 27 a 30 gramas de proteína. Você consegue comer 300 gramas de frango no dia? Provavelmente não. Quando você come um ovo, você está comendo só 6 gramas de proteína. Você consegue comer 10, 12 ovos no dia? Provavelmente não. Então você precisa aprender a se alimentar. Por quê? Fora os 8 fatores que eu acabei de te explicar, o fator principal para que você melhore da dor crônica é o exercício físico. Então seria o 9º fator. Esse fator exercício físico, ele precisa respeitar um princípio de sobrecarga constante e não infinita. Isso é, os pacientes que vêm aqui para tratar dor recebem exercícios específicos que se tornam levemente mais difíceis ao longo das semanas. E se ele não acompanha a alimentação, além de ter todo o prejuízo que eu expliquei anteriormente, ele não vai recuperar a musculatura de forma adequada, na velocidade certa, para que a próxima consulta tenha uma evolução. E se ele não recupera a musculatura, ele atrasa a sua própria recuperação, porque simplesmente não bate a cota de proteína, não bate a cota de água, que é 35 ml por quilo de peso, não faz os exercícios que a gente prescreve na frequência que a gente prescreve. Então, se a gente falou que você precisa fazer um movimento 3 vezes no dia, todos os dias, é para fazer 3 vezes no dia, todos os dias. Ah, mas não tive tempo. Ah, mas meu filho isso, ah, meu filho aquilo. O tempo que eu te dei para se recuperar foi de quanto? 2 meses? 3 meses? 4 meses? 6 meses? 12 meses? Esse tempo para você se recuperar
vai ser prolongado, porque você não está seguindo como a gente pediu para seguir. Então, se a gente pedir uma dose de movimento para tratar você, é porque aquela dose precisa ser respeitada. Não adianta fazer mais para melhorar mais rápido, não vai melhorar mais rápido. Não adianta fazer menos, porque você não vai ter efeito. Essas doses de movimento que a gente passa são estudadas. Então, uma vez que você aprendeu quais são os 8 fatores que atrasam a recuperação dos pacientes com dores crônicas, você vai me perguntar, você deve estar me perguntando aí agora, afinal, o que melhora a dor? E eu vou te responder de forma categórica. O que melhora a dor é mudança de comportamento, estilo de vida e rotina regular de exercício físico. Se todo mundo na sociedade entender isso aqui, eu entro em falência. Médicos entram em falência. Porque só vai sobreviver no país de profissional de saúde educador físico e nutricionista. Tá fazendo sentido? Porque o educador físico vai prescrever um exercício para você se manter bem. O nutricionista vai te dizer o que comer, o que não comer, para você evitar todo esse processo que eu acabei de explicar. De alteração de permeabilidade de membrana intestinal, de disfunção do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, do eixo HPA, de disfunção por glicação não enzimática, por excesso de açúcares na corrente sanguínea, né? De distúrbios metabólicos. Pensa um pouquinho, é só dessas 3 coisas que você precisa. Dentro do exercício físico, a gente vai te dar uma dose. A dose vai ser específica para você. Por isso, eu sempre falo assim, ó, muito paciente vem para mim e já é ativo fisicamente. Já faz musculação 3, 4 vezes por semana, por exemplo. Já corre 2, 3, 4 vezes por semana. Nada, malha, pedala, faz triatlon, joga beach tênis. Muito paciente já é ativo fisicamente. Só que os exercícios que eles fazem lá não são dentro de doses terapêuticas, são dentro de doses para emagrecimento, para hipertrofia e por aí vai. Quando a gente coloca o exercício em dose terapêutica, o paciente fica boquiaberto, sabe por quê? Ele fala assim, Caio, mas eu já faço agachamento na academia e eu não melhorei. Por que que o agachamento que você está passando aqui está melhorando? E aí a gente tem que sentar com papel em branco para explicar tudo para o paciente, para mostrar que exercício é ciência, é dose independente. É tipo perfume, tipo veneno. Se a dose é muito pequena, pode ser que seja até benefício, gere até benefício para você. Mas se a dose for grande demais, o perfume se torna extremamente desagradável. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Se você, eu não sei se você soube aí dos estudos com Vioxx, acho que tem 2 ou 3 décadas, Vioxx era um anti-inflamatório potente e os pesquisadores não fizeram análise por intenção de tratar e salvo engano, essa medicação foi comercializada e quando eles fizeram conta de padaria com estudos com análise por intenção de tratar, que não retiram os pacientes do estudo, os pacientes que não tiveram resultados. Quando você pega um paciente de um estudo que foi ensaio clínico randomizado e tira do estudo os pacientes que não estão tendo resultado, você enviesa e aumenta o tamanho do efeito daquela pesquisa. Então, pesquisador que não sabe fazer pesquisa clínica. E aí, quando você fez análise por intenção de tratar nos estudos com Vioxx, a conta de padaria nos Estados Unidos foi de coisa de mais de 150 mil mortes por causa do uso da medicação, tá? Então, em certas doses, pode ser até que o Vioxx seja um anti-inflamatório, mas em algumas doses ele gera óbito por insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva e por aí vai. Então, a gente precisa entender que não é porque eu estou assistindo o YouTube com aquele professor super famoso, com mais de 200 mil seguidores, 200 mil inscritos, que está dando aulas coletivas para você dentro de casa. A gente não pode pressupor que aquilo é bom para você que está com dor. Aquilo pode ser maravilhoso se você é um paciente rígido, se você não tem dor nenhuma. Mas se você tem dor, você pode dar a sorte de jogar na loteria e ganhar e ter benefício daquele programa. Mas você pode dar o azar de piorar. Entende? Então a gente precisa colocar na cabeça que dose é uma coisa que interfere no tratamento da dor. Se eu pegar um paciente que faz,
Por exemplo, musculação. Ele faz agachamento, ele faz leg press, ele faz afundo, ele faz cadeira extensora, ele faz passadas, 5 exercícios. E aí, de cada um desses 5 exercícios, ele faz 3 séries. O que é que temos aqui? Temos um volume total de 15 séries de treinamento. Não é isso? 3 vezes 5. E aí eu preciso calcular, além do volume, a carga acumulativa que ele pegou. Porque existe uma carga acumulativa que afeta negativamente os sintomas do paciente. Baseado nesse cálculo, eu presumo que se ele vai 2 vezes por semana, ele está numa margem de 30 séries para membro inferior. E se a gente pensar que o volume também é dose dependente, esse paciente está 6 séries acima de uma coisa que chamamos de volume máximo recuperável. Há quanto tempo você treina 5 exercícios, 3 séries de cada, 2 vezes na semana? Ah, eu faço isso há uns 4 ou 5 anos. Eu comecei a treinar musculação há 5 anos. O cara tá com a carga acumulativa absurda de excesso de treinamento. Excesso de radical livre, estresse oxidativo, sistema nervoso central disfuncional, ficando gripado para deixar de treinar porque não consegue parar de treinar porque o treino parece ser cocaína para ele. Tá fazendo sentido, pessoal? Curte, comenta, compartilha ou deixa um foguetinho aqui nos comentários para eu entender que você quer conteúdos densos e profundos como esse aqui nas redes sociais. Lembre, a rede social só me encoraja a fazer vídeos de 3 minutos. Eu tô aqui há quanto tempo já? Tô aqui há 40 minutos botando esse vídeo para você. Então deixa o comentário, curte, assina o canal para que você receba mais vídeos longos como esse, tá bom? Então, quando eu penso num volume cumulativo, numa quantidade de séries, isso porque eu estou falando só de uma pessoa que faz musculação e não tem nem meta estética, não tem nem meta de hipertrofia, ganho de peso. Está fazendo musculação só para ser saudável, só para ter os benefícios iniciais de um programa de atividade física. E aí você simplesmente pega um paciente desse que chega com dor no joelho, com dor na coluna, e aí ele roda 10 sessões na quiropraxia, 6 sessões na osteopatia, 3 meses de acupuntura, 6 meses de pilates, 10 sessões de RPG, infiltração, ácido hialurônico, PRP, ozônio retal, liberação miofascial. E o cara diminui a dor e a dor volta. Diminui a dor e a dor volta. Aí o cara chega aqui, eu avalio, calculo capacidade de demanda, testo, ele volta uma vez, volta 2 vezes, volta 3 vezes. Aí vamos supor que na 6ª vez que ele voltou, ele ainda não está tendo resposta. Isso é extremamente raro, tá? Para não dizer o contrário. Na 6ª vez ele não está tendo resposta. Olha, você sabe que é a minha filosofia não mexer no seu estilo de vida enquanto você está fazendo tratamento. Porque o impacto de te tirar da sua rotina é muito pior, é muito mais negativo do que o impacto de te deixar na rotina enquanto você trata. Então, eu comumente não tiro os meus pacientes das atividades físicas. Mas se eu chegar na 6ª semana, na 12ª semana no máximo de tratamento, e esse cara me provar que ele não está melhor, ó, Caio, minha dor está igual. Tá, beleza, vamos aplicar métrica de monitoramento de progresso. Aplica aqui o NDI, aplica aqui o CSI, aplica aqui o Roland Morris, a escala de Womack, que são métricas que o paciente responde a questionários e a gente tem pontuações de incapacidade, de sensibilização central, de medo e evitação, de ansiedade, de estresse. A gente aplica tudo isso. Não basta o paciente me dizer que está igual. Ele precisa estar igual também nas métricas de monitoramento de progresso que a gente deu para eles. E aí esse cara também está igual nas métricas de monitoramento de progresso. Nesse caso, eu vou começar a controlar tudo que ele faz fora daqui. Ah, Caio, não era melhor ter controlado desde o início? Te explico por que não. Porque se eu controlo desde o início e ele melhora, eu não sei o que melhorou ele. Se foi o destravamento articular, se foi a desensibilização sistemática, se foi a redução da reatividade dos nervos periféricos, se foi o programa cognitivo funcional para educação em dor. Eu não sei o que foi. Caio, qual o problema de não saber o que foi? Eu só quero é melhorar. Eu entendo você. Mas eu não estou te curando da dor crônica, eu estou controlando sua dor crônica. O que é que eu quero dizer para você? Que 6 meses depois, 4 meses depois, 2 meses depois, 1 ano depois, 5 anos depois, a sua dor vai voltar.
E a gente, tanto você quanto eu, que tratei você, não vamos saber, nós não vamos saber o que te melhorou. E é muito importante que você saiba seletivamente o que te melhorou. Porque quando a dor voltar, você não vai precisar gastar dinheiro comigo de novo. Fez sentido? Então comenta de novo, curte, compartilha, assina o canal, deixa um foguinho aí, deixa um comentário para eu entender que você quer mais disso aqui, tá bom? Então, quando a gente pensa exclusivamente em intervenções que são seletivas, ou seja, estou fazendo uma coisa de cada vez para proporcionar para o meu paciente um tratamento de precisão, para saber o que melhora ele, o que piora ele, o que deixa ele inalterado. Para estudando durante o tratamento o caso dele, eu descobri que, olha, esse conjunto dessas 4, 6, 8, 12. Hoje eu dei alta para uma senhora de 79 anos que ela saiu daqui com 10 movimentos específicos que controlaram a dor no ombro, a dor no joelho, a dor no lombar e reduziu absurdamente o risco de queda dela. Por que reduziu o risco de queda? Porque ela simplesmente tinha 1, 2 quedas no mês. Ela tratou comigo por 4 meses e não teve nenhuma queda. Então já há algum benefício aí, né? Ela saiu com 10 movimentos. Então, quando a gente fala de intervenção seletiva, o paciente precisa fazer o que está tornando, saber o que está tornando ele melhor, para que ele tenha a completa autonomia. Então, chegando ao fim desse raciocínio, se você tiver qualquer dúvida, você vai na caixinha de perguntas dos meus stories. Se não tiver caixinha de perguntas, você manda no direct, que eu vou printar e vou responder em vídeo nos stories do dia seguinte, tá bom? Mas finalizando esse raciocínio, preste atenção. O que você precisa para tratar uma dor que é crônica é entender. Caio, eu tenho dor crônica, basta você saber se passou de 3 meses. Passou de 3 meses, você tem. Minha dor crônica é específica ou é multifatorial? Se for específica, ela é causada por uma coisa. Se for multifatorial, ela não tem causa, ela tem influência de múltiplas dimensões da vida. Se ela for específica, você vai ter hérnia de disco, estenose central, estenose lateral foraminal, você vai ter tetraparesia espástica tropical, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, você vai ter gota, você vai ter mielopatia compressiva, você vai ter uma síndrome de túnel do carpo neuropática, né, uma dor neuropática. Você vai ter uma causa de dor e a gente vai saber o que fazer na causa da dor. Isso compreende 10% dos casos de dor crônica, apenas 10%. Os outros 90 são estritamente... Tá ficando calor aqui. Os outros 90 são estritamente multidimensionais, influenciadas por várias dimensões da nossa vida. Se ela for multidimensional, que é a maioria dos casos que a gente atende aqui, o que vai acontecer? Você não sofreu trauma que é do acidente, você não tem febre junto com a dor, você não tem incontinência urinária ou fecal, você não tem anestesia na genital, você não tá com o testículo, com a vagina, com o pênis apagado, que nem o toque da cueca você sente, tá? E você não sofreu trauma que é do acidente. Eu sempre repito isso porque eu me perco na ordem. Trauma que é do acidente, febre junto com a dor, incontinência urinária ou fecal, anestesia genital ou perda de peso sem razão. Você não tem nenhum desses 5 sinais, das 5 perguntas especiais. Você tem uma grande probabilidade de estar no grupo de dores crônicas que são multidimensionais. Se você estiver nesse grupo, preste atenção. O que você precisa é destravar a articulação, desensibilizar os nervos, se expor gradualmente aos movimentos temidos que provocam dor e, durante essa exposição, ter um terapeuta para aplicar a terapia cognitiva funcional aqui, durante a exposição. Porque senão vai ser só um conjunto de movimentos que você até conhece, mas que são aleatórios e que não geram ressignificação das crenças principais que provocam a dor. Porque a informação, o pensamento também provoca dor. O pensamento amedronta, o pensamento catastrofiza, o pensamento gera hipervigilância, gera medo, gera evitação, gera desuso, gera descondicionamento. Então, a informação e o pensamento durante a exposição precisa ser reestruturada cognitivamente através de comunicação terapêutica. E é nesse ponto que a maioria dos tratamentos estagnam, porque o profissional não tem comunicação para dar para você.
Depois de tudo isso, dessas 3 fases aqui, você precisa se recondicionar fisicamente. E se você for inativo, a gente precisa garantir que você está no nível de condicionamento acima do que quando você chegou aqui. Porque senão, você vai ter um risco de recidiva muito maior. Tá bom? Então, esses foram os 8 fatores que impedem a melhora da dor. E eu espero que eu tenha te ajudado. Clica no aviãozinho aqui para encaminhar para o máximo de pessoas que estão com dor, estão fazendo tratamentos e infelizmente ainda não estão melhorando. Porque talvez uma informação dessa live aqui salve eles, melhore a qualidade de vida deles e façam ele discernir se o tratamento está no caminho das pesquisas científicas ou não, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida e até o próximo vídeo.